Olá, queridos amigos, vocês que me acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, tudo bem? Nós estamos aqui juntos com o Jardel. Jardel, ele vai se apresentar logo mais, eu vou passar a palavra para ele. Vocês vão ter o privilégio, então, de conhecê-lo. Nós vamos fazer uma entrevista hoje. Na verdade, eu serei o entrevistado. O Jardel, ele não é adventista do sétimo dia, ele pertence a uma outra denominação evangélica e tem alguns questionamentos aí acerca do sábado em relação aos gentios, não é? Será que o sábado foi dado para nós, gentios, ou seja, nós que não somos judeus de nascimento? Como é que funciona isso? O que a Bíblia nos ensina sobre isso daí? Então nós vamos estar falando sobre este assunto, e ele tem um canal, o canal Diálogo Aberto, e é interessante, vai ser interessante esse nosso diálogo, porque dá para perceber que nós, que somos adventistas, podemos dialogar com pessoas de qualquer denominação, dentro daquilo que está escrito na palavra de Deus. Então nós não precisamos temer a palavra. Quando a gente tem a palavra, a gente pode conversar dentro do respeito, dentro do bom entendimento, a gente pode dialogar, tá bom? Então fica com a gente aí até o final, eu acredito que vai ser muito bom para vocês. Segundo, o pensamento pentecostal é que a igreja adventista do sétimo dia prega a salvação por guarda do sábado, etc. Uhum. E argumentam esses teólogos, essas escolas, de que não há nada nas escrituras, principalmente se falando dos escritos neotestamentários, a respeito do sábado para os gentios. Então deixa esclarecer algumas coisas aqui, Jardel. Então você é uma pessoa que frequenta uma denominação não adventista, pentecostal, com uma linha similar à Igreja Assembleia de Deus. Entretanto, você é uma pessoa que, estudando a Bíblia, percebeu que esta visão acerca da lei de Deus e do sábado realmente é bíblica e que está em vigência até hoje, é isso? Exatamente. Ok, que legal. Por consequência disso, é normal, é natural, já fui bastante rechaçado, criticado por isso, mas... como disse, nós adventistas somos, imagina você lá dentro querendo pregar sábado. Uma das questões assim que eu procuro não adentrar muito em discussões desnecessárias, né? Agora, se a pessoa me abordar e perguntar, Jardel, por que tu crê assim? Como já me abordar, já me questionar, aí a gente vai dialogar. Mas agora ficar... levantando o assunto para provocar, entendi. É parte da prudência. E uma das tentativas de diálogo foi com esse pastor assembleiano, e Sim. ele fez um vídeo lá dizendo que a lei foi abolida, etc. e tal. Aí usou o texto de Mateus 5, né? Aí eu peguei os próprios materiais da Assembleia de Deus que declaram o contrário daquilo que ele afirmou, entendeu? Inclusive, a própria declaração da Assembleia de Deus declara estar em vigência, o decálogo, não adulterarás, não roubar, etc. Só que, daí, quando chega no ponto crucial, no que diz respeito ao quarto mandamento, aí que está o X da questão, né? Que nós vamos estar dialogando, não, porque isso é coisa para judeu, que não tem nada nas escrituras que diz respeito ao gentio, etc. Só que daí eu fico a perguntar... Então, na verdade, quando se fala assim, que a lei foi abolida, e depois se diz que ela está em vigência, então quando alguém, no mundo evangélico, qualquer pessoa, diz assim, a lei foi abolida, ele não está falando necessariamente dos 10 mandamentos, ele está falando de um mandamento específico. Porque, sejamos práticos, se eu digo assim, a lei foi abolida, e aí eu pergunto, não terás outros deuses diante de mim. Não, isso aí está em vigor. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nas águas embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. E o mandamento prossegue. Não, tá em vigor? Tá em vigor. Tanto que eles falam muito dos nossos irmãos católicos porque adoram imagem. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tá tudo certo. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E décimo, não cobiçarás. Se você perguntar a qualquer evangélico ou católico, enfim, qualquer pessoa que acredite na Bíblia, ou diz acreditar na Bíblia,
esses 9 estão aí, exceto os nossos irmãos católicos, que eles adoram, né, ali as suas imagens, mas o mundo evangélico em geral vai dizer que esses 9 estão sim em vigor, não é? Então, quando se diz assim, a lei foi abolida, não se está querendo dizer necessariamente que os 10 mandamentos não estão em vigor. Que fique claro isso. O mundo evangélico fala da lei meio que por metonímia, né? Falando de um e aí pega o todo, né? Não, porque eles querem dizer que o sábado passou, mas não dá para você dizer que um passou sem falar dos outros. Aí fala dos outros, mas aí vem na incoerência de os outros ainda estarem em vigor. E aí fica nessa guerra, ou passou, não passou, foi abolido ou não foi abolido. Se foi abolido, porque só foi um, não foram os demais, enfim. Mas a gente vai discutir isso aqui na nossa conversa. Vamos lá, pode continuar. Eles dizem que não há nada no Novo Testamento que fala do sábado para os gentios. Mas daí há para o domingo. Como, entende? É uma incoerência grande. Sim. Se não há nada dizendo a respeito do sábado, mas há para o domingo, mas aonde que há para o domingo? Boa pergunta. Eu selecionei aqui Marcos 2:27, Lucas 23:53, se não me falha a memória. 23:56. 56, tá. Isso. Marcos, para que público Marcos está direcionando o seu evangelho? Bom, Marcos fala para os gentios. O texto do livro de Marcos, ele é especialmente voltado para o gentio. Agora, eu vou fazer a leitura do livro de Marcos, capítulo 2, verso 27, que você mencionou aí, e aí então você faz a pergunta, qual seria a pergunta em cima do verso, tá bom? Okay. Aqui, disse-lhes o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Beleza. O sábado, então, foi feito por causa do homem, disse Jesus, e não o homem por causa do sábado. Qual que seria, então, o questionamento aqui em cima desse verso? Pode ficar à vontade. O que a grande maioria do mundo evangélico diz que esse texto ali, no contexto, Jesus está se direcionando aos judeus, ou seja, que o sábado foi feito por causa do judeu. Jesus, quando ele queria falar alguma coisa para judeu, ele falava para judeu. Quando Jesus queria falar para a humanidade, ele fala para a humanidade. A expressão antropo aí, ela não é uma expressão que limita a nação judaica sob hipótese alguma, até porque limitar o sábado ao homem judeu, que é algo que de fato não está no texto, a gente não pode acrescentar uma coisa no texto que realmente não está lá. Eu não posso dizer que o sábado foi feito para o homem judeu, se a palavra judeu nem aparece ali. Então, eu não posso dizer que Jesus estava se referindo ao judeu. Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, ponto. E não o homem por causa do sábado, acabou. Não diz o sábado foi feito por causa do judeu e não o judeu por causa do sábado. E por que eu digo isso? Porque o autor de Marcos, sim, ele teria algum outro vocábulo para utilizar para se dirigir aos judeus, caso fosse o caso? Sim, a própria palavra do judeu, né, em grego, ele não precisava utilizar-se da palavra antropo, né, que é homem. E a gente vê que esta palavra aqui, ela é uma referência de fato à origem do sábado. A origem do sábado não está com os judeus. Quando você vai procurar os resquícios do sábado, bem antes do Sinai, então você vai chegar à origem do homem. E quando você vai à origem do homem lá no Gênesis, quando Deus cria o homem, depois Deus cria o sábado, porque ele havia criado o homem. Ele não cria o homem para, então, servir ao sábado. E aí a gente tem assim, de maneira muito clara o que Jesus disse, o sábado foi feito por causa dele. Então Deus cria o homem no sexto dia, e depois, como um presente, Deus cria o sábado para o homem. E não o homem para o sábado. Algumas pessoas usam esse texto, inclusive, para dizer que o sábado foi abolido. Eu fico assim, Jardel, um pouco surpreso com a capacidade que algumas pessoas têm de interpretar texto. É porque na interpretação de texto, você não pode simplesmente inventar o que o texto não quer dizer, não é? E de fato, isso tem sido assim, cada vez mais comum. Eu me recordo de uma história, eu conto rapidamente, de um vestibular que teve, acho que foi no estado da Bahia, e na época daquele grande escritor Jorge Amado, se não me falha a memória, ele ainda era vivo. E aí colocaram um trecho de um livro dele,
e colocaram o trecho e colocaram as alternativas. O que Jorge Amado, o que o escritor quis dizer quando mencionou isso? Aí colocou o texto e aí colocaram as alternativas, né? E várias pessoas erraram, né? E aí, pós esse vestibular, alguém fez uma entrevista com o Jorge Amado, né? E disse, olha, vem cá, o que você quis dizer com isso aqui? Realmente, quais são dessas alternativas aqui? Qual é a resposta correta? Ele disse, nenhuma, eu não quis dizer nada disso aí. Então, às vezes acontece isso, né? Jesus diz, olha, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Está vendo aí que o sábado foi abolido? Não, o texto não diz que foi abolido. Não, mas está vendo que não precisamos do sábado? Não, o texto também não diz que não precisamos do sábado. Está vendo aí que o sábado não é mais o dia do Senhor? Não, também o texto não diz que o sábado não é o dia do Senhor. Então, tudo isso está fora. O sábado foi feito para o homem. E não o homem para o sábado. Isso é tudo que o texto diz. Agora, o contexto vai me ampliar um pouco mais a compreensão, porque o contexto, e esse a gente pode ver em outras passagens correlatas, em outros evangelhos, Jesus ele está passeando numa seara. E observe que Jesus mesmo não faz, mas os seus discípulos. Isso aqui é muito interessante. Aconteceu que passando num sábado numa seara, verso 23, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas, né? Pegar espigas para comer. E quem é que acusou ali Jesus? Olha que interessante. E os fariseus lhe disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse, nunca leste o que Davi estava... Então, aí ele vai explicar o contexto. O contexto é esse. Os discípulos estão passando numa seara, estão com fome, pega ali uma espiga e come. Né? Não é de milho não, tá? É de trigo. Né? Mas beleza. E aí eles pegam ali e começam a comer. E isso, na mentalidade farisaica, era uma transgressão do sábado. E por quê? Veja, o fariseu ele acrescentou regras que não existiam ao mandamento de Deus. Se você pegar o Antigo Testamento, diga lá, mostra onde tem ali no Decálogo, onde se fala da observância do sábado, onde é que você não pode colher uma fruta e comer. Então, os próprios judeus, isso pós exílio babilônico, depois que o povo foi para o exílio babilônico, que retornou, eles ficaram assim com muito medo de ter que voltar a ser escravos, e aí você vai perceber uma nação de Israel, os judeus, muito diferentes do Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento você vê reclamação de Deus, porque vocês estão indo após outros deuses, não é? A gente vê isso, é muito comum Deus dizer, vocês me abandonaram, vocês estão indo após os Baalins, não é? É assim que se fala? Idolatria. Né? Isso, a idolatria diz que tinha os altos e o povo fazendo tudo que era errado. E aí não observavam o sábado conforme está lá em Jeremias, né? Praticavam coisas erradas, adultério, enfim, era um monte de coisa errada. E aí, por conta disso, eles foram para o cativeiro. Quando eles retornam do cativeiro, agora vamos virar santo, porque senão a gente vai para o cativeiro de novo. Então eles saem de um extremo e vão para outro extremo. Eles saem do extremo da idolatria, do paganismo, da mistura. Teve reis que chegaram a matar seus próprios filhos. Então foi Israel caiu, assim, sabe, na idolatria, no paganismo. Quando você vai no Novo Testamento, esse tipo de situação não existe mais. Né? Coisas que aconteciam no Antigo Testamento, você não vê no Novo Testamento mais. Então o povo agora é estrito na obediência, só que ele sai do extremo para outro, vão para agora o fanatismo. E aí é nesse período intertestamentário, entre ali o período de Zacarias e Malaquias ali até Mateus, que a gente encontra ali a revolta dos Macabeus. Então esse período intertestamentário é o período em que surgem muitas seitas dentro do seio judaico. Você tem ali os Zelotes, você tem ali os Macabeus, você tem ali os fariseus, os saduceus, os escribas, essênios, uma turma grande que surge, cada um querendo ser santo. Mas os que se destacavam nesse processo aí de santidade eram exatamente os fariseus. Então, eles começaram a criar várias regras. E Jesus falou sobre isso. Jesus disse, olha, vocês colocam regras que nem vocês são capazes de cumprir. Então, e não foi só com o quarto mandamento, foi com vários mandamentos que eles alteraram. Quer ver um exemplo claro disso? O mandamento honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento, ele diz respeito principalmente, não somente à sua infância e juventude, mas na fase que você está adulto e seu pai está velho. Você tem que cuidar do seu pai e de sua mãe. Não pode largar a míngua. Mas o que o judeu criou? Uma tradição, onde ele pegava uma soma alta de dinheiro,
levava para o templo e dizia Corban, que significa aquilo que poderia aproveitar de mim. Em outras palavras, o que se poderia aproveitar de mim para eu cuidar do meu pai, eu já estou pagando aqui na igreja, já estou deixando aqui a minha dívida paga. Então o pai podia morrer lá, que não estava nem aí, porque ele já estava, diante de Deus, ele já estava tudo certo, ele já pagou. Aí Jesus disse, vocês invalidam o mandamento por causa da vossa tradição. Então não é uma coisa específica do sábado. O sábado é a mesma coisa. Você não pode andar X milhas, porque se você andar X milhas, você está transgredindo. Mas onde é que diz isso na Bíblia? Porque as pessoas hoje, Jardel, dizem assim, os adventistas não guardam como judeu, porque você teria que... Porque você frita um ovo no sábado, ou porque você come no sábado, porque você anda no sábado. De carro. Só que aí eles estão fazendo as mesmas acusações que os fariseus faziam. Era esse modernos, tipo de... Só que nós não seguimos a linha sabática do fariseu, nós seguimos a linha sabática bíblica. Então, o fariseu diz assim, se você andar X milha, você vai estar transgredindo o mandamento. Só que, por exemplo, porque eu não lembro aqui agora de cabeça se é 1, era 1,4, alguma coisa assim, que eles podiam andar. Aí o que eles faziam? Eles eram espertos. Não, puxa, eu preciso andar 4 milhas no sábado. Como é que eu faço? Olha a hipocrisia. Ele botava 2, 3 túnicas, aí ele andava aquela quantidade de milhas que era suficiente, ele parava. Chegava na casa do amigo, shalom, shalom e tal. Eu vim deixar aqui a minha túnica. Aí deixava a túnica lá, porque aqui agora é como se fosse a minha casa. Minha túnica está aqui, então aqui é como se fosse minha casa agora. Então aí agora ele saía, bom, agora zerou, porque eu estou na minha casa. Aí ele andava mais uma outra quantidade de milha, ele largava lá a túnica, e depois andava, depois ele voltava pegando. Não pode cuspir no chão, porque é argamassa, está fazendo a construção, você está fazendo argamassa ali, até, sei lá, se é a terra que vai trabalhar para engolir seu curso. A galinha botar um ovo no sábado, você não pode pegar esse ovo e comer, porque ela teve trabalho para botar o ovo. Se você tiver uma fruta na árvore, você não pode arrancar, porque você está fazendo colheita, isso é pecado. Então, esse tipo de acusação era a acusação farisaica. Biblicamente, isso não é aceitável. E Cristo, de fato, não guardou esse tipo de mandamento dessa forma, não. Farisaica, não. Jesus observou os mandamentos de Deus como o mandamento exigia. Jesus, ele era carpinteiro, mas a Bíblia diz, aos sábados, ele fechava a sua sinagoga e ele ia para a sinagoga como seu costume, diz o livro de Lucas. Então, ao sábado, ele fechava a sua carpintaria, eu falei sinagoga, né? Ao sábado, ele fechava a sua carpintaria e ia para a sinagoga segundo o seu costume. Então, era o costume de Cristo ir para a sinagoga no sábado. Lá ele não trabalhava. Agora, curar. Algumas pessoas ainda perguntam ao adventista hoje, né? Mas Jesus trabalhou. Por que ele trabalhou? Ele curou. Mas quem disse que ele trabalhou porque ele curou foi o fariseu, irmão. Para de agir como fariseu. Jesus curou. Mas quem disse que isso é trabalho? Bom, em alguns lugares né? Você tem que pagar, tem que desembolsar o dinheiro grande aí em algumas religiões aí para você... Traz o seu dinheiro para você ser curado, né? Em alguns lugares assim, funciona assim. Mas Jesus nunca exigiu, me dá aqui um dinheiro que eu estou te curando. Ao contrário. Então, sábado, Jesus disse claramente, é lícito fazer bem aos sábados. Então, sábado é o dia de fazer o bem. O sábado é o dia de você pregar, o dia de você ir à igreja, o dia de você ajudar o próximo, o dia de você curar, o dia de você libertar, o dia de você... Então, é um dia de você poder fazer muita coisa. Alguns pensam assim, o sábado é o dia de não pode nada. Não, o sábado é o dia de você não trabalhar. Então, eu cuido de uma firma. Nesse dia eu não vou cuidar da firma. Eu vou comprar coisa lá na feira. O livro de Esdras deixa claro que não, nesse dia não é o dia de eu estar fazendo negociações. Esse dia eu dedico para Deus. Pastor, então os outros dias é do diabo? Não, todos os dias são para Deus, mas esse é exclusivamente dele. Em todos os dias, trabalhar é normal e não é pecado, mas nesse dia Deus considera pecado. Então, faz o que Deus mandou, e simples assim. Até tem um artigo do Dr. Edson Nunes, ele trabalha bem essa questão, né, de que nós, como imagem e semelhança de Deus, assim como Deus criou em 6 dias, nós temos a capacidade de reinar em 6 dias. Mas daí no 7º a gente mostra que é Deus que governa. É ele quem reina. Fantástico. Ele quem reina, tem um estudo dele bastante profundo nessa linha. Então, em se falando então de Marcos 2:27, de hipótese alguma ali está se dirigindo etnicamente aos judeus, mas sim... Não. Isso é bem claro no texto.
Não é uma referência exclusiva para judeu. Se fosse exclusiva para judeu, eu diria, o sábado foi feito por causa do homem judeu, e não por causa do homem. Tá? E o que dizia de Lucas, em 23:56, né? Lucas, a gente pode ver que é um graduado, né? Um médico, gentil, mencionando Sim. a respeito do sábado. Se o sábado fosse para judeu, como um gentil estaria mencionando? Como entender isso? O texto diz, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Né? Então, alguns dizem assim, mas é porque elas eram judias, então elas observaram o sábado porque elas eram judias. Eu gravei um vídeo, Jardel, sobre a observância do sábado para o gentil. E aqui eu quero fazer algumas observações muito interessantes. Eu queria que você prestasse atenção, e aqueles que estão assistindo aí, veja. Deus, ele não é menino. Nós precisamos entender isso. Pastor, você está falando óbvio. Sim, mas é que algumas pessoas agem com Deus como se ele fosse uma criança ou como se ele tivesse alguma deficiência cognitiva, mental. Porque Deus, para validar um mandamento, ele tem que repetir tudo. Então Deus dá a sua ordem no Antigo Testamento. Mas para que essa ordem continue, aí ele tem que falar tudo de novo. Se ele não falar tudo de novo, então não está valendo. E quando nós falamos com algum irmão acerca dos 10 mandamentos, eles dizem o seguinte, não, mas todos os outros mandamentos são citados no Novo Testamento, menos o sábado. Eu disse, rapaz, você tem algum problema com interpretação do texto, ou então você nunca leu o Novo Testamento. Essa retórica é comum. É uma retórica comum, mas ela é extremamente falaciosa. E por que ela é falaciosa? Porque, primeiro, se você fizer um comparativo de quantas vezes aparece a palavra sábado e quantas vezes o sábado é mencionado ali como sendo observado por alguém no Novo Testamento, em contrapartida a não tomarás o nome do seu teu Deus em vão, você vai perceber que é muito maior a quantidade de vezes que aparece o sábado. Inclusive, olha, eu tenho uma Bíblia, cadê ela? O rapaz, tá bem ali em cima. Deixa eu ver se eu pego essa Bíblia aqui. Achei. Essa aqui é a Bíblia de Estudos Palavras-Chave, tá? Ela é uma Bíblia muito interessante porque ela tem um dicionário hebraico e grego e ela tem, assim, várias referências. Então, por exemplo, quando você abre esta Bíblia aqui, você tem ela aí? Olha só, que legal. Então você vai perceber aqui o seguinte, ó, tá vendo os númerozinhos? Quando você, aqui, ó, abra no livro de Hebreus, né? Essa Bíblia, ela é publicação da CPAD, tá? Da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É uma Bíblia excelente, mas eu achei uma coisa muito interessante aqui nela. Muito interessante. Você abre aí em Hebreus capítulo 4, por exemplo, então você vai perceber que todas as palavras que aparecem aqui, praticamente assim, as principais palavras, elas vão ter as suas referências. Note bem aqui, olha. Eu vou ver se eu consigo aproximar para você poder ler, tá vendo? Aí aqui tem, olha, repouso, tá vendo? Repouso. Essa numeração aí é a numeração do dicionário. Você vai procurar a palavrinha lá no dicionário, tá? Então o que acontece? Existem duas palavras aqui para repouso. Uma é a palavra catapausis, que significa repousar dos labores, enfim. E a outra palavra, curiosamente, aparece no verso 9. Só que ninguém colocou referência. Pode observar aí na sua, não tem referência. Olha aí a palavra repouso se tem. Não tem. Não tem. Agora faz o seguinte, olha aí, ó. A palavra repouso no verso 3 tem. Repousou no verso 4 tem. Deixa eu ver aqui. Repousou no verso 10 tem. Então você vai perceber que a palavra repouso, que já está vindo aí desde o capítulo 3, todas essas aí têm a sua referência aqui anotada. E aí quando você vai lá na expressão repouso, que é a referência aqui 2664, por aí tem lá catapausis. Aí você diz, poxa, que legal, 2664 é aqui a palavra catapausis.
Deixa eu até ver se eu acho aqui. E aí, então, você está bem referenciado, diríamos assim, não é? Só que quando você vai na palavra repouso do verso 9, curiosamente, ninguém colocou, não sei por quê. Eu não quero julgar e dizer que a pessoa fez isso aqui, propositalmente, mas é no mínimo curioso. O grego do Novo Testamento, sim, aqui, não sei se os irmãos vão conseguir ver. Eu vou pegar meu aqui também, calma aí. Aparece a palavra sabastimos. Sabatismos. Deixa eu pegar aqui uma outra que fica mais fácil para os irmãos poderem, quem está assistindo, poder acompanhar. Hebreus 4, verso 9. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, olha. E eu quero que vocês atentem bem para a tradução. Olha só. Eu vou ver se eu consigo editar esse vídeo para colocar aqui a imagem. Tá vendo aí? Olha só. Sabatismos. Sabatismos. E o que está escrito? Repouso sabático. Então, por que isso é importante, Jardel? Deixa eu dizer. E por que eu achei bem interessante? Apesar de ser um rapax legômeno, todo mundo sabe a tradução desse rapax legômeno utilizado aqui. Repouso sabático. Tem catapauses e tem o outro. O texto de Hebreus está falando de um repouso, que se Deus houvesse dado outro dia, não teria dito ao povo. Deixa eu ler aqui com vocês o capítulo 4 do livro de Hebreus. Porque em certo lugar disse do dia 7º, repousou Deus de suas obras no dia 7º, aí aparece a palavra catapauses e tal. E outra vez, não entrarão no meu repouso, porque alguns... Aí ele vai falar que o povo desobedeceu, não entrou em Canaã, porque desobedeceu. Cada incredulidade, né? Aí Paulo diz assim, mas ainda resta um repouso para o povo de Deus. Se Paulo quisesse definir que o repouso era única e exclusivamente a nova Canaã, porque a ideia, em síntese, é mais ou menos assim, o povo não entrou em Canaã porque não obedeceu a Deus, desobedeceu, não entraram no repouso de Deus e por isso não entraram em Canaã. Mas Paulo poderia argumentar, existe ainda uma Canaã celestial e você pode entrar nessa Canaã celestial e resta um repouso lá. Ele poderia usar a mesma palavra que ele estava usando, não teria problema nenhum, catapauses. Só que Paulo não tem apenas isso em mente. Quando ele diz ainda resta um repouso, ele muda a palavra. E ele usa uma palavra que só aparece uma vez na Bíblia, que é um rapax legômenon, esse fenômeno, quando aparece uma única vez. E ele usa a palavra sabatismos, que significa repouso sabático. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, ainda resta um repouso para o povo de Deus, mas você não precisa esperar para chegar lá, você pode repousar aqui, no Senhor, tendo a esperança de um dia estar lá, mas você já pode vivenciar isso aqui, num repouso sabático. Aí, curiosamente... O sábado seria uma espécie de antegozo. Exatamente, deveria ser. E é isso que Paulo trabalha. Agora, curiosamente, na Bíblia aqui não vai aparecer isso. Não aparece esta palavra. Eu queria só entender por que não traduziram, não colocaram a referenciazinha lá, repouso sabático, entendeu? Mas aí, excelência, eu quero comentar um pouquinho mais sobre isso daí, porque assim, nós já percebemos que Deus não precisa dizer ipsis literis, você tem que fazer isso, mas alguns dizem assim, porque no Novo Testamento todos os outros mandamentos se repetem. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. Ipsis literis, ou seja, ao pé da letra, não é assim. Você encontra os seis últimos mandamentos repetidos ao pé da letra. Aparecem. Os outros aparecem as informações que nós apreendemos delas. Então, quando fala que não deve haver idolatria, então eu entendo que isso daqui é uma referência a não fazer imagem de escultura. Mas o mandamento exatamente escrito assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, né? Não aparece. Nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Como é que eu sei que esses mandamentos eles estão em vigor no Novo Testamento? Porque as inferências a eles estão lá, não repetidos. Algumas pessoas acham que os 9 mandamentos estão repetidos no Novo Testamento. Na verdade, os 10 estão. 6 deles são ipsis literis, ao pé da letra. Do mesmo jeito que você encontra no Antigo, você encontra no Novo. Agora, os 4 primeiros você não vai encontrar. Ipsis literis, ao pé da letra, não está lá. Não fará, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim.
Não aparece isso. De forma mais técnica, poderíamos dizer que alguns aparecem de forma explícita e outros de forma implícita. E o sábado é um desses 4 que vai aparecer de maneira implícita. Eu diria quase que até explícita, não é? Você vai ter alusões ao sábado em Apocalipse 14, não é? Você tem claramente aqui em Hebreus alusões ao sábado, é? Agora uma coisa, Jardel, eu sou completamente a favor da devolução dos dízimos e das ofertas porque é bíblico. É bíblico. Eu não posso dizer que a gente não pode devolver os dízimos e as ofertas. Eu não sou contra os dízimos e as ofertas. Por quê? Porque é algo que está na Bíblia. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E essa pergunta é para, na verdade, quem está nos assistindo. Me mostra um texto da Bíblia no Novo Testamento, que diga assim: os dízimos e as ofertas devem ser devolvidos pelos gentios. Gentios precisam, explícita. Porque até o texto que é utilizado, e que eu acredito, reafirmo, não estou falando contra o dízimo, tá? Eu acredito no dízimo e na oferta. Mas até o texto que fala sobre isso, Jesus disse para o judeu: vocês dão o dízimo do coentro, do cominho e tal, e aí, mas vocês esquecem dessa parte. Aí Jesus diz: vocês devem fazer isso sem omitir aquelas outras coisas. E eu entendo que Jesus está falando ali para judeu, mas não é só para judeu, serve para todo mundo. Engraçado que todo evangélico acha a mesma coisa. Mas quando fala do dízimo. Quer ver? Paulo, quando está passando em algum lugar, ele fala das ofertas. Né? Ponde de parte vossas ofertas, porque quando eu for aí, então, aí tá vendo, pastor? A gente tem que devolver oferta, porque Paulo aqui, a Bíblia fala de, sim, mas eu quero um texto que fala do dízimo para o gentio. Porque existem algumas denominações por aí, por exemplo, que não acreditam no dízimo, sabia disso? E eles usam exatamente esse tipo de argumento. Não, porque no Novo Testamento só fala de quê? Das ofertas. Não se fala de dízimo. Né? Os nossos irmãos da Igreja Cristã no Brasil, eles não acreditam no dízimo. Você deve ofertar, porque Paulo ia lá e pegava sempre as ofertas dos irmãos. Mas não tem um texto que diga assim: o gentio precisa dizimar. E onde é que eu vou encontrar essa inferência para o dízimo? Lá no Antigo Testamento. Mas alguns que são contra o dízimo vão dizer assim: não, mas o dízimo era para o judeu. Eu fico impressionado, Jardel, que os argumentos... Estava a ver templo, dizem eles, né? Exato, e os argumentos são muito parecidos com relação ao sábado. É para o judeu, é para a velha aliança, é coisa do Antigo Testamento, foi abolido por Cristo. Quem é contra o dízimo usa o mesmo tipo de argumento. Não, mas não tem repetido no Novo Testamento, não há uma ordenança clara para o gentio. Agora, se houver, me mostra. Eu desafio qualquer evangélico a me mostrar um texto na Bíblia que diga que deve devolver o dízimo sim o gentio. Qual é a argumentação teológica que um evangélico usa, um pastor evangélico usa, para dizer que tem que receber os dízimos em sua igreja? Ele tem que correr para o Antigo Testamento. Ele tem que recorrer para algo que foi plenamente estabelecido de maneira mais didática em Israel. Ah, mas Abraão devolveu o dízimo? Fato. E eu não sou contra o dízimo. Tá? Ah, mas Jacó devolveu o dízimo? Fato. Mas a sistematização do dízimo, onde é que eu encontro? Na nação de Israel. E por que foi dado à nação de Israel? Quer dizer que não precisamos mais hoje? Ah, mas não foi. Porque não está escrito lá no Novo Testamento assim, ó, Jesus falando para os seus discípulos: e todo gentio deve devolver o dízimo e a oferta. Sabe, quer ver uma coisa? Os que são contra o sábado usam aquele texto acho que é em Atos, que diz assim, acho que para os gentios ele diz mais ou menos assim, que eles se abstenham do sangue, da prostituição, acho que da carne sufocada. Atos 15, né? É Atos 15, verso 29, diz assim, 28 e 29, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais cargo algum, senão estas coisas necessárias. Aí eles dizem, né? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos,
do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Estas coisas farei bem se vos guardardes. Bem vos vá. Pronto. Tá vendo aí que não há obrigatoriedade do sábado? Aí eu uso o mesmo argumento. E onde é que fala aqui o dízimo? Então, se o argumento para o sábado é válido aqui, tão certo como é válido o argumento do sábado aqui, deveria também ser o do dízimo. Porque se eu posso usar esse argumento para dizer que para o gentio nada mais foi solicitado a não ser isto daqui, então também eu posso garantir que nada mais foi solicitado, incluindo o dízimo. Mas vai mexer na visão do dízimo lá para o pastor evangélico? Não é bem assim não, calma aí. E aí, meu amigo, cria-se toda uma... E aí volta para o Antigo Testamento, faz todo para provar que é necessário. Eu não preciso nada disso, porque eu já sei que é necessário. Mas é porque eu acredito na Bíblia toda. E apesar de Deus não dizer claramente, tem que devolver o dízimo, e você que é gentil, também tem que devolver o dízimo. Mas lá em Atos 15 não disse que era só isso? Mas é porque também tem que devolver. Deus não precisa disso. Se ele já disse que era para devolver, acabou. E a oferta também, acabou. E o sábado, a mesma coisa. Agora, o que é estranho e que para mim é muito incoerente é ver líderes evangélicos usarem argumentos contra o sábado que são exatamente contra eles no que diz respeito ao dízimo. Mas eles fazem toda uma teologia para tentar provar um e deixar o outro de lado. Porque os argumentos que se vai utilizar para provar um, via de regra, prova o outro. Exatamente. Entende? Então eu volto a dizer, não sou contra o dízimo. Inclusive, Excelência, e apesar de não estar na Bíblia explicitamente assim, todo gentio deve guardar o sábado, tão certo como não há, todo gentio deve devolver o dízimo, e apesar disso eu vejo a importância dos dois, extra-bíblico, nós encontramos uma inferência sim, na verdade uma inferência não, uma referência clara ao sábado. Olha só, o historiador protestante Johann Karl Ludwig Geisler, isso está numa palestra que eu fiz, ele diz o seguinte, referindo-se aos líderes da igreja primitiva, ele afirmou que enquanto os cristãos judeus da Palestina retinham toda a lei mosaica e, consequentemente, as festas judaicas, então eles não guardavam somente a lei mosaica, né, os 10 mandamentos, mas também as festividades judaicas que tinham um propósito tipológico, apontavam para Cristo, havia uma tipologia por trás de cada festa daquela que cumpre-se em Cristo. Não é o caso da lei de Deus, os 10 mandamentos não são tipológicos. Não pode matar, bom, até Jesus, mas depois de Cristo, aí a lei alcançou a sua tipologia, a sombra encontrou a realidade, a partir de então pode matar. Lógico que não. Então os 10 mandamentos eles não são tipológicos. Mas vamos continuar. Tinha judeus que guardavam as festividades, que eram tipológicas, que já tinham tido seu cumprimento, e também guardavam a lei os 10 mandamentos. E aí diz assim, os cristãos gentios, preste bem atenção, os cristãos gentios observavam também o sábado e a Páscoa com referência às últimas cenas da vida de Jesus. Então a Páscoa deles era lembrando a morte de Cristo, como nós lembramos hoje. Guardavam o sábado, mas sem a superstição judaica. Ou seja, eles não ficavam preocupados ali com as festividades judaicas. Então, como você pode observar nesta imagem aí desse historiador protestante não adventista, tá, que escreveu aí nos anos de 1800 e alguma coisa, claramente, os gentios, eles observavam. Isso aqui é uma fonte extra-bíblica, tá? É uma fonte extra-bíblica, não é uma fonte adventista, ok? Então é isso, Excelência. Agora, procura uma fonte extra-bíblica, pode ser que exista, tá? Não estou negando, mas nunca encontrei, que diga que era obrigatório ao gentio devolver o dízimo. Eu nunca encontrei. Não estou dizendo que não havia e não estou dizendo que não necessite devolver o dízimo. Repito, sou completamente a favor porque é algo bíblico. Mas a minha fundamentação está na palavra de Deus. O Antigo Testamento para mim é válido, os dízimos que são ensinados ali são válidos. Eu não seleciono assim, isso aqui é do Antigo Testamento, pode jogar na lata do lixo, não serve. Isso aqui é do Novo Testamento, eu só fico com isso daqui. Eu não digo assim, só carne sufocada e tal, então para o gentio não precisa de sábado. Porque se a gente faz isso, então tem que também dizer a mesma coisa em relação ao dízimo. Entende? O que eu vejo, na verdade, Jardel, é essa incoerência.
Tem gente aí que se você falar do dízimo, meu amigo, aí o bicho pega. Mas quando você fala do sábado, ele usa os mesmos argumentos para falar que o sábado, então, foi abolido, tá bom? Exatamente. Inclusive, nesse debate que o pastor Ezequiel teve com o Roberto Vinel, o pastor Ezequiel disse, mas não menciona ali também que não devemos ter outros deuses diante de ti. Então, pelo fato de não ter sido mencionado no concílio, isso significa que eu estou liberado a ter outros deuses? Então, de certa forma, fica aí, né, essa incoerência que honra teu pai e tua mãe, não aparece lá, não cobiçarás, não aparece ali, quer dizer, para o gentio nada disso serve, não é? Exatamente. A gente não pode usar Atos capítulo 15 ali daquele concílio de Jerusalém para dizer, para anular a vigência desses mandamentos, para dizer que esses mandamentos não servem, para afirmar que o gentio não tinha obrigatoriedade de honrar seu pai e sua mãe, que o gentio podia matar à vontade. Não. Estava se falando de coisas específicas que eram práticas que eles tinham, idolátricas, tá? Práticas de idolatria, e que deveriam abandonar. Mas não era obrigatório a eles circuncidar, por exemplo. Mas não se toca no assunto dos 10 mandamentos, porque isso era passivo. Era um ponto comum para os discípulos. Eles observavam os 10 mandamentos. Isso era um ponto que não se discutia. Agora, o que vamos discutir aqui? Vamos discutir aqui assuntos que dizem respeito à realidade deles lá. Né? Eles praticam idolatria, eles fazem isso, fazem aquilo. Então, vamos ver se a gente consegue determinar algumas coisas que eles não precisam fazer. Era mais ou menos isso aí. Outra questão também, nós temos aqui Atos 13, 42, Atos 17, verso 4, e Atos 18, verso 4. Nesse contexto, a gente vê ali Paulo em contato direto com os gentios. Inclusive, sim, Paulo convencia tanto judeus como gentios. E Paulo, ele permanece ali por 1 ano e 6 meses ensinando tanto judeus como gentios. E eu acredito que muito mais do que o ensino teórico, eu acredito que o ensino prático ele é mais convincente, né, pastor? Então, como que os gentios não iriam receber o ensinamento do sábado, sendo que Paulo permaneceu por 1 ano e 6 meses ali? Não faz sentido, né? Não faz sentido. De fato, não faz sentido. Comentando sobre esses textos aí de Atos, Jardel, algo muito interessante, sempre vem a contra-argumentação. E a contra-argumentação, novamente, fraca, falaciosa. Não, porque Paulo estava lá, mas é porque ele estava falando para judeus, por isso que ele ia na sinagoga. Porque senão ele ia pregar onde? Se ele não fosse na sinagoga. Ele falava para gentios convertidos ao judaísmo, por isso que ele ia na sinagoga. Esse tipo de argumentação se desmorona com os próprios textos que nós vamos ler aqui. Agora eu quero ler um outro texto que fala do primeiro dia da semana, que chega a ser hilário. Alguns chegam a argumentar, viu aqui, que aqui nós temos aqui a guarda do domingo. Eu chego lá rapidinho. Veja, existem várias referências sabáticas aqui no livro de Atos. Atos capítulo 13, verso 14. Saindo eles de pé, chegaram a Antioquia na Psídia e entraram na sinagoga no dia de sábado e assentaram. Tá vendo, pastor? Foi porque eles tinham que ir na sinagoga. É porque estava pregando para judeu. Calma, vamos continuar lendo. Verso 42. Saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram quem? Os gentios. Verso 42. Rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Opa! Veja, o argumento é assim, não, é porque está na sinagoga falando para judeu. Agora vamos para gentio agora. Porque saídos os judeus foram embora e o gentio não entrava na sinagoga. O gentio não era uma pessoa que participava dos cultos, não é? Assim, de maneira ativa. Ele poderia estar por ali escutando, mas quando os gentios viram que Paulo estava lá, que estava pregando, aí os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E o verso 44 diz, no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Aqui foi na sinagoga? Eu quero saber que sinagoga é essa que cabia a cidade quase toda. Então, Paulo chega, ele prega na sinagoga para o judeu. Saídos os judeus, aí os gentios chamaram ele, rapaz, prega para a gente também, no próximo sábado. Exato. Aí os próprios gentios convidaram a cidade quase toda
E aí não foi na sinagoga porque não cabia. Primeira prova extra-judeu, né? Tirando o judeu da cena e colocando também em um ambiente não sinagoga, não igreja. Porque não caberia a cidade toda, porque a Bíblia diz quase toda a cidade. Então, qualquer pessoa inteligente sabe que não cabe toda uma cidade dentro de uma sinagoga. Quando a gente vai para o capítulo 15, verso 21, novamente se fala, porque Moisés, desde os tempos antigos, em cada cidade tem quem o pregue, e a cada sábado é lido nas sinagogas. Ah, pastor, mais uma vez aqui é uma referência à sinagoga. É verdade, é verdade. Mas aí a gente vai para o capítulo 16. E no capítulo 16, Paulo vai para uma região de não-judeu, mais uma vez. Paulo pregava muito para gentil. E olha que diz aqui no verso 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia. E no dia seguinte para Neápolis. E dali fomos para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia. E estivemos alguns dias na cidade. Agora presta atenção. Verso 13. E no dia de sábado, que dia? No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio. Por quê? Olhe para cá. Por que Paulo precisa ir para fora das cidades, das portas da cidade, no dia de sábado? O que ele ia fazer ali? Muito provavelmente aqui não tinha sinagoga. Era uma cidade completamente gentílica, uma cidade onde só havia de fato gentios, e Paulo procurou um lugar para pregar, para orar, para buscar a Deus. Quando? No sábado. Ele não achou. Então o que o texto diz? Olha, no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Então vieram algumas mulheres, e aí Paulo fez a oração e pregou para elas. Por quê? Aqui não está. Outro texto prova, esse aqui prova claramente que o sábado não estava, primeiro, restrito à sinagoga, então não é coisa para judeu. Porque Paulo ia para a sinagoga porque era para judeu. Segundo, primeiro, não é só para a sinagoga, porque ele pregou para uma cidade toda, então não foi dentro da sinagoga. Segundo, pregou fora das portas da cidade no sábado. É interessante, como você mencionou, que Lucas poderia ter mencionado outros dias. Paulo pregava vários dias, Paulo não pregava só, mas ele faz questão de mencionar o gentio, Lucas convertido ao cristianismo, faz questão de mencionar, era no sábado. Ele chegou lá, procurou um lugar, não achou, ele saiu pelas portas da cidade, foi para fora, achou um lugar ali, quem sabe debaixo de uma árvore, eu gosto de imaginar, sabe? Quem sabe ali perto de um rio, chamou, e aí vieram algumas irmãs, algumas mulheres, e aí Paulo orou, pregou para elas no sábado. Então, eu já tenho aqui duas referências gentílicas e de não sinagoga. Percebe? Porque o argumento é porque é para sinagoga, tinha gentil que era prosélito do judaísmo, estava na sinagoga. Aqui não tem sinagoga na jogada e aqui não tem judeu na jogada. Mas tem o sábado. Tem o sábado. E aí, no capítulo 17, verso 12, Paulo, como tinha por costume, igual o texto que fala de Jesus, né? Que tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. Capítulo 18, verso 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos, judeus e gentios, todos os sábados. Então a gente vai ver que no livro de Atos, referências do sábado não faltam. Para a sinagoga, ou seja, Paulo trabalhava com judeu, com não judeu, dentro de sinagoga, fora de sinagoga, não importa. Era sábado, era dia de pregar, era dia de falar da palavra de Deus, era dia para ser observado. Está aqui, exatamente. O texto é muito claro. Paulo ele prega para judeu, para não judeu, para gentil, tá? Para grego, dentro da cidade, fora da cidade, na sinagoga, fora da sinagoga, prega para a cidade toda, prega para uma parte da cidade, prega só para um grupinho de mulheres que foram para fora da cidade, mas sábado era o dia especial para se fazer estas coisas. E o argumento que já fizeram, a réplica ou a objeção que já fizeram em relação a isso é de que Paulo está apenas falando da salvação, não está pregando sobre o sábado, não está ensinando sobre o sábado. Aí entra aquilo que nós conversamos, né, pastor? A questão a coerência da prática, né? A mensagem que ela tem mais poder na sua prática
do que teórica, mas entra também a questão da mensagem explícita e implícita. Fica implícito nós entender que não tem como Paulo não ter ensinado. Não, é ilógico, né? É óbvio que Paulo estava ensinando que o sábado era o verdadeiro dia, que era o dia de se porque ele poderia ter feito essas reuniões e por 3 domingos disputou com eles, e no domingo procurou um lugar de oração, e no domingo foi fazer isso, foi fazer aquilo. Agora, sabe o que eu gostei que você falou isso? Porque curiosamente, eles dizem assim, não, mas não diz que Paulo estava ensinando que ali era o dia do Senhor, ele só reuniu para falar umas palavras, mas não estava dizendo que ali o sábado era o dia do Senhor. Mas eles usam um argumento, sabe o quê? Que lá em Atos 20, Paulo está lá na cidade ali de Troade, e ali Paulo prega para alguns irmãos, e ele começou a pregar, e os irmãos disseram assim, ô Paulo, não para de pregar não, pode avançar aí, pode falar à vontade aí. E aí Paulo prega, por quê? Aí a Bíblia diz por quê, porque no dia seguinte ele ia embora. A Bíblia fala por quê. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, então, Paulo estava em Troade, ia embora, e aí os irmãos quiseram, tipo assim, vamos sugar dele até a última hora. Ora, se eu tivesse perto de Paulo, e Paulo dissesse assim, vou fazer um sermão, digo, meu amigo, faça logo a vigília todinha, de agora de manhã até amanhã de manhã, eu quero lhe ouvir. Se eu tivesse o privilégio de escutar Paulo, eu queria escutar Paulo a noite toda. Até nesse episódio acontece algo estranho. Tem um jovem por nome Eutico, está lá cochilando na janela, cai, morre, Paulo ressuscita ele. Mas olha que interessante, Paulo está lá, em que dia? No primeiro dia, pronto. Achamos o texto para provar que o domingo é o dia do Senhor. Aí eles dizem assim, olha o verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Pronto. Partir o pão aqui já não é um momento para você comer, né, jantar. Partir o pão aqui já é a Santa Ceia. Eles já transformam o assunto na Santa Ceia. Já dizem que isso daqui era um sinal de que esse dia era o dia do Senhor e de que era comum Paulo estar reunido assim. Quer dizer, eu leio 5, 6 textos antes dizendo que Paulo ia no sábado, que Paulo pregava no sábado, que Paulo ia para a sinagoga no sábado, que ele ia para a cidade no sábado, fora da cidade. O negócio de Paulo era pregar no sábado e por 3 sábados e não sei quantos sábados. No sábado seguinte volta aqui, ele volta no sábado seguinte. Quer dizer, fala para grego, fala para judeu, fala para gentil, fala para um monte de gente, tudo no sábado. Aí um texto que diz que Paulo foi comer. O comer agora já se transformou em uma Santa Ceia. Eu fico imaginando se falasse do vinho, porque o texto nem fala do vinho, mas eu fico imaginando se tivesse dito assim, e Paulo, que havia de partir no dia seguinte, no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão e tomar o vinho e lavar os pés. Menino, se tivesse assim, aí tu ia ver a teologia todinha se formar em cima do primeiro dia da semana. Era o dia que se reunia. Gente, Paulo foi jantar, Paulo foi partir o pão, foi comer. Aí não, aqui não é só um comer. Aqui é um comer especial, porque aqui era o dia especial. Então, eu não posso usar um texto para dizer o momento onde Paulo está comendo, Paulo está jantando, e aí diz, Paulo, agora você já terminou de comer, agora, Paulo, prega pra gente, fala pra gente. E aí Paulo vai para um cenáculo, vai para um lugar lá e diz que enche de gente, e ele prega e vai até a meia-noite. E aí cai Eutico lá, morre, depois a Bíblia diz que ele, depois que ressuscitou, aí que o povo ficou animado mesmo, mas foi até de manhã. Então, esse é o único texto que se fala do primeiro dia da semana, e é assim que a Bíblia se refere ao domingo, primeiro dia da semana. E alguns dizem, não, o primeiro dia da semana era chamado dia do Senhor. Mentira. Passaram a chamar o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, bem depois, lá, final do primeiro século, início do segundo século, que as pessoas começaram a chamar o dia da ressurreição de Cristo de o dia do Senhor. E aí, essa expressão em latim é dies domini, é uma expressão que se traduz do grego Kyriake remera. Aí alguns inferem que quando João escreveu lá em Apocalipse 1:7, e estive em visão, no dia do Senhor fui arrebatado em visão, ele disse, está vendo? Foi no dia do Senhor, dia do domingo. Só porque alguém mais tarde começou a chamar o domingo de dia do Senhor, quer dizer que João lá estava dizendo que o dia do Senhor era domingo? É um negócio assim até ilógico, sabe? Porque em nenhum lugar na Bíblia o domingo é chamado de dia do Senhor.
É sempre o primeiro dia da semana. Dia do Senhor, essa expressão queria que remera, ela é também um rapax legômeno, mas um dia que é referenciado como sendo do Senhor, é sempre o sábado. É o sábado do Senhor teu Deus. Apesar de não aparecer a expressão exatamente assim, queria que remera, também não existe essa expressão para o domingo, na Bíblia em canto nenhum. Mas quando nós vamos falar de dia que pertence ao Senhor, que é o dia do Senhor teu Deus, que é o sábado, sempre. Nunca vai aparecer essa expressão domingo. Quando se fala do domingo na Bíblia, primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Aí mais tarde, cristãos começaram a dizer que o domingo era o dia do Senhor. Dies Domini, essa é a expressão. Dies Domini em latim. Em grego, essa expressão é Kyriake remera. Então, Kyriake remera. Eu já vi essa expressão na Bíblia em algum lugar no grego. Aí vão lá, Apocalipse 1:7. Tá vendo? João estava falando do dia do Senhor, o domingo. Não, meu irmão. Tu começou a chamar o domingo de dia do Senhor e quer que João tenha dito Kyriake remera, pensando tendo a mesma ideia que você teve 100 anos depois, sei lá quanto tempo depois, que você começou a chamar o domingo de dia do Senhor. A Bíblia nunca chamou o domingo de dia do Senhor. Nunca. Eu desafio qualquer pessoa a me mostrar isso na Bíblia. A Bíblia sempre chama o domingo de primeiro dia da semana. Percebe? Então a gente vai perceber assim, biblicamente e também em fontes extra-bíblicas, nós percebemos que o sábado é chamado dia do Senhor, tá? O sábado, ele é conhecido como dia do Senhor. Posteriormente, alguns irmãos que começaram a chamar o domingo de dia do Senhor, mas isso não encontra respaldo bíblico, isso aí é coisa da tradição. E no vídeo que eu fiz aí sobre a história do sábado, a transição do sábado para o domingo, isso aí fica muito claro, que os cristãos de Roma e Alexandria é que começaram a guardar o domingo e chamar o domingo de dia do Senhor, tá? Mas a gente vai perceber que os cristãos que não faziam parte desse grupinho de Roma e Alexandria sempre permaneceram guardando o sábado. Diz que Sócrates Escolásticos, que é do IV século, ele chega a dizer que quase todas as igrejas cristãs que haviam, todas elas guardavam o sábado, exceto as de Roma e de Alexandria. Curioso, não? Muito bom, nobre pastor. Inclusive, num desses materiais que o senhor fez, um dos padres ali é sincero em dizer que a Igreja Católica reconhece que não tem nada na Bíblia que apoie, né, a mudança do sábado para o domingo, né? De e a igreja o fez por ela entender, né, que ela tem autoridade, etc., né? Inclusive, esse padre fala que todo aquele que observa o domingo está, de forma indireta, prestando homenagem a Roma, né, a Igreja Católica. Então, muito interessante as abordagens que o senhor fez. Inclusive, então, a gente pode, então, chegar aí a uma conclusão final de que temos, sim, bases tanto textuais como históricas para dizer que o gentil está incluso, sim, na observância do sábado. E esse papo que o sábado é só para judeu são retóricas aí para negar aquilo que Deus deixou claro na sua palavra. São retóricas falaciosas, são retóricas que não encontram apoio bíblico nem apoio histórico, tá? Não encontram apoio bíblico e não encontram apoio histórico. Quando você vai na história, você vai perceber que, de fato, vários cristãos permaneceram guardando o sábado. Grupo ali, não, tá? Um grupo ali, não. E, na verdade, viu, Jardel, não foi nem assim, começaram já a guardar o domingo e acabou, não. Houve uma aglutinação, né? Houve primeiro começaram a guardar o domingo, mas guardavam o sábado. Tanto que existem, eu fiz um vídeo, depois desse que eu respondi o padre, eu fiz um outro, mais recentemente, onde eu explorei um pouco mais esses textos. O título do vídeo, eu vou deixar no final aí, ou vou deixar no link da descrição, o vídeo, a transição do sábado para o domingo. Então, nesse vídeo, claramente, a gente vai perceber que houve uma transição, um período de transição. Se guardava um, depois se guardava o outro junto com o de cá. Estratégico, né? Fala claramente, né? Guardar o sábado e também o domingo. Então era assim, guarda os dois. Aí depois de Constantino, 7 de março de 321, aí é que se torna proibido. Aí agora guardar o domingo se torna uma obrigação. E aí começa a ser uma série de perseguição àqueles que não guardam o domingo, que guardavam o sábado, chamam de judaizante e tal. Então, a princípio, a priori, se guardava o sábado, biblicamente o sábado. Depois, alguns cristãos, com medo de serem associados aos judeus, começaram a guardar o sábado e também o domingo e aquela coisa toda. E depois o domingo sobe
e o sábado meio que é tido em desconsideração. Há decretos pós-Constantino e decreto de Laodiceia, enfim, vários decretos que foram surgindo, até de perseguição mesmo àqueles que guardavam o sábado. Então, assim, historicamente nós encontramos a guarda do sábado sendo observada por pessoas não judias. Historicamente nós encontramos vários gentios que guardavam o sábado, bastava não estar ligado a Roma e Alexandria, eles guardavam o sábado. É impressionante. A gente vai ver a guarda do sábado nas ilhas célticas, os abissínios, os morávios, os valdenses, muito conhecidos porque observavam o sábado. Então, assim, pessoas ao longo da história da era cristã guardavam o sábado, tá? Não é coisa de adventista. O adventista inventou isso. Tem gente, os adventistas criaram isso. Não, os adventistas não criaram isso. Isso é coisa que está na Bíblia. E quem estuda a Bíblia vai chegar a essa conclusão óbvia. Precisa-se observar os mandamentos de Deus. Pastor, e aí eu posso até concluir minha fala, mas guardar sábado para ser salvo? Nunca dissemos isso. Ninguém guarda sábado para ser salvo. Na verdade, guardar sábado não vai levar ninguém para o céu. Somos salvos pela graça, está escrito. Somos salvos pela graça. Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, para que guardar sábado? Então, vou perguntar para você. Você não mata por quê? Se você é salvo pela graça, então para que não matar? Mata então, ué. Não, pastor, eu não mato porque Jesus, eu tenho que obedecer a Deus. Você tem que obedecer a Deus. Mas você não é salvo pela graça? Sou. Então por que você não adultera? Vai adulterar, vai arrumar mesmo um de mulher por aí. Não, pastor, mas eu tenho que obedecer a Deus. Sim, mas se a tua obediência não vai te levar para o céu, por que você não mete o pé na jaca e vai fazer tudo errado? Vai adorar a imagem. Eu vejo evangélico criticando católico aí. Vai lá adorar a imagem. Não, mas eu não posso adorar. Por que você não pode adorar a imagem? Você não é salvo pela graça? Sim, sou salvo pela graça. Então adora a imagem. Não. Não adora a imagem, não. Entendi. Você não adora a imagem porque você acha que não adorar a imagem vai para o céu. Não, ninguém acredita nisso. Nós somos salvos pela graça. Sim, somos salvos pela graça. Então por que você não adora a imagem? Eu não adoro a imagem porque Deus disse para não adorar. Pronto, eu guardo o sábado porque Deus disse para eu guardar. Então, eu não guardo o sábado para ir para o céu. Eu não guardo o sábado para ser salvo. Do mesmo jeito que eu deixo de adorar a imagem, não é para ser salvo. Deus, eu não estou adorando a imagem. Tem ponto aí comigo aí no céu? Vai aumentando a minha pontuação aí para ir para o céu. Guardei o sábado, viu? Coloca a ponta aí para ir para o céu. Não, você não vai para o céu porque você guarda sábado, porque você não adora a imagem, porque você honra seu pai e sua mãe. Não. Isso aí é uma evidência de quem foi salvo. Quem foi salvo vai evidenciar isto guardando os mandamentos de Deus. A gente faz isso por amor. É amor. Jesus disse, se me amardes, guardareis meus mandamentos. Então eu não vou observar para ir para o céu. Eu vou observar o sábado ou guardar qualquer outro mandamento. A razão, pronto, para ficar bem simples, a razão porque um adventista guarda o sábado é exatamente igual, idêntica, a mesma, sem botar uma vírgula a mais. A razão é a mesma, idêntica, a de um evangélico que não adora imagem. Você quer entender por que um adventista guarda o sábado? Entenda por que você não adora imagem. É simples assim. Simples. Se um católico começasse a acusar você, que é meu irmão evangélico, dizendo assim, não, você não adora imagem porque você acredita que você vai para o céu porque não adora imagem, né? Mas eu sou salvo pela graça. Você vai dizer o quê para ele? É o que eu digo para você. Então, a razão de você não não adorar a imagem é a mesma que eu tenho para guardar o sábado. Não é para ser salvo, eu sou salvo pela graça. Mas a graça, ela vai provocar mudança em mim. A graça, ela vai me transformar. A graça de Jesus, ela me salva e ela me mantém num caminho. Então fica evidente, pastor, que a questão do sábado não é somente para gentil, nem somente também coisa de adventista, né? Também temos aí diversos irmãos, inclusive eu sou um que congrega no meio pentecostal, que acredita e crê na claridade, não somente do quarto mandamento, mas no todo, né, do decálogo, como estando vigente para todos os povos, todas as épocas. Né? Sim. Então, e outra questão muito interessante, para concluir, é quando Deus, inclusive o pastor que o senhor publicou no último vídeo, que eu não me recordo o nome, ele falando sobre os 10 mandamentos, quando Deus dá os 10 mandamentos, nós não podemos esquecer que no final tem a questão do sacrifício, né? Exato. Muito interessante. Exatamente. A graça.
A graça. Então, interessante que Deus nunca dá os seus mandamentos para o povo quando ele está no Egito, né? Exato. E algumas pessoas dizem, se você guarda mandamento, você é escravo. Eu digo, não. Deus nunca deu mandamento para escravo. E, na verdade, a prerrogativa para Deus dar o mandamento é exatamente a libertação. Primeiro Deus te liberta, primeiro Deus te salva, depois ele te pede alguma coisa. Deus não dá mandamento para escravo. Deus não dá mandamento para escravo. Veja, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Aí ele diz, por isso não terás outros deuses diante de mim. Então, qual é a prerrogativa de Deus para dar o mandamento? Eu te salvei. Então, Jesus morre na cruz, ele te salvou. Egito, ali nós temos de fato ali uma tipologia. Tanto que a Páscoa é essa representação. Jesus não morreu para nos libertar da escravidão do pecado? O povo de Israel estava escravo no Egito e foi liberto. Depois que o povo é liberto, aí Deus diz, agora eu vou te dar minha lei, porque eu já te salvei. Então, quando eu vejo gente dizendo assim, Jardel, eu não preciso de mandamento, não preciso da lei, é porque está escravo ainda. Porque Deus não dá mandamento para quem é escravo, Deus só dá mandamento para quem é livre. Então, se você não precisa de mandamento, é porque você ainda está no Egito. Quando você sair do Egito, Deus vai te dar os mandamentos e você vai aceitar. Obrigado, pastor, aí por essa interação. Ficou 1h e pouco de gravação, mas foi necessário, né, para nós dar uma explorada um pouco mais ampla aí, em cada ponto, né? Claro que cada ponto aí demanda mais tempo para ser analisado, né? A gente aqui só deu umas pinceladas, não dá para contemplar tudo, né? O assunto realmente é vasto, é amplo. Mas a gente pode concluir de que realmente está realmente claro nas escrituras, tanto de forma explícita como de forma implícita, né? A questão do sábado para o gentil no Novo Testamento. É isso aí. Nas escrituras, na história, em todo lugar, tá bom? Valeu, Jardel, que Deus te abençoe, muito obrigado. Você que nos acompanhou no nosso canal, que assistiu essa live, que Deus possa te abençoar. Analisa os argumentos, vai para a Bíblia, ora, pede a Deus a instrução do Espírito Santo e eu tenho certeza que você vai chegar às conclusões corretas, coerentes, biblicamente. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau aí para vocês.